Toda vez que uma pessoa diz, eu sou de Jesus, eu me aproximei de Jesus, eu mudei de vida, realmente na vida é preciso mostrar, é preciso ver pela vida que realmente aquela pessoa é de Jesus, porque nós nadamos contra a maré. Mais uma vez eu vou dizer, o cristão é aquele que nada contra a correnteza. E no Evangelho nós vemos, quantas pessoas se aproximando, ouvindo falar de Jesus, então da Galileia, da Judéia, da Idumeia, das regiões ali em volta, Sidônia, todo mundo indo atrás de Jesus, porque tinham ouvido falar dele, então estavam todos indo atrás de Jesus. Nos anos 304 e 5, por aí, uma criança sendo catequizada pelos seus pais, que eram cristãos, e também tinha uma babá, que era cristã e também educou ela na lei de Deus, que é Inês. Ela recebeu esse nome de Inês, porque Inês quer dizer pura. Olha só que nome lindo, né? Pura indica pureza, pureza de alma, pureza de coração, pureza em todo o seu ser. Então ela, ouvindo falar, na medida que foi crescendo, ela se sentiu atraída também como esse povo aqui da Galileia. Não se sabe em que momento da idade dela ela se consagrou inteiramente a Jesus. Não se sabe, não se tem assim. O que se sabe é que ela fez um voto de ser inteiramente dele. Imagine nos tempos de hoje, um jovem ou uma criança ou um pré-adolescente chegar e dizer assim: Senhor, eu quero ser inteiramente teu, eu quero. Se consagrou. Ela se apaixonou por Jesus Cristo. Ali pela idade dos 13 anos, é interessante que nas biografias às vezes varia muito a idade. Mas ali entre 12 e 13 anos, aí acontece um fato. O filho do prefeito romano, que era pagão, porque ela era romana também, vendo Inês, porque ela era bela, era linda, ele se aproximou dos pais e pediu ela em casamento. E Inês disse: não, jamais. Eu me consagrei a Jesus Cristo, Ele é o amor da minha vida. Não quero me juntar com nenhuma gentalha, palavra minha, viu? Então, ele furioso, e nesse tempo acontecia a perseguição aos cristãos, ele falou para o pai dele. E aí pegaram, Mas vendo aquela menina de muita beleza, porque quando pegavam os cristãos tinham que se decidir, ou abandonava o cristianismo e servia aos deuses romanos, ou se não fizesse isso, morreria. Mas vendo a beleza, o que foi que eles fizeram? Não vou matar essa menina não, ela é muito bonita, então vamos perverter ela, porque assim, ela sendo pervertida, ela vai mudar. Você vê que nós vivemos num mundo de perversão. Esse é o mundo que nós vivemos hoje, a perversão está aí. Você abre um celular, aquele comercial que está ali, às vezes aquele anúncio, de um vídeo religioso que você quer ver, antes já tem uma coisa impura para depois você assistir o vídeo. Aqueles segundinhos ali é o bastante para perverter a nossa consciência, para causar impureza na nossa mente e em seguida no nosso coração. Então colocaram ela num prostíbulo lá, junto com as prostitutas, ela nua, para ver se acontecia alguma coisa, e ali acontece um milagre. Fala que o cabelo dela cresceu assim de uma hora para outra, para cobrir o corpo dela. E os homens, o primeiro homem que tentou fazer alguma coisa com ela,
porque encantado com aquela menina linda e com aquele corpo, o que é que ele queria, né? Já estava ali mesmo. Quando ele tentou se aproximar dela, ele ficou cego. E aí ela intercede a Jesus, pedindo que ele pudesse enxergar novamente, e ele voltou a enxergar. Um outro que, vendo o milagre, em vez de mudar, ele vai tentar pegá-la. E aí, o que é que acontece? Ele morre. Aí, mais uma vez, ela intercede, ele ressuscitou. Não conseguiram pervertê-la. Então, a única coisa agora seria tentar com que ela oferecesse sacrifício a uma deusa pagã lá. Tinha que manter o fogo sempre aceso. Então, tinha que colocar sempre óleo lá, porque não podia apagar. E ela disse, não vou fazer isso. E aí, vendo que não tinham como mudar o coração dela, o que é que eles fazem? Colocam ela naquela roda que amarra as mãos e os pés, e aí vai rodando assim, esticando o corpo da pessoa, até a pessoa chegar a um ponto que a pessoa não consegue, de tanta dor, e dos ossos que começam a se quebrar lá. Tentaram fazer, não conseguiram. Tentaram matar, não conseguiam. Até que a única alternativa mesmo foi decapitá-la. E ela foi decapitada e morreu. Por que eu estou contando toda essa história? Dentro da situação. Você vê que essa menina que se consagra a Deus morre adolescente, ali nos anos de 21 de janeiro de 317. Ela entra para a vida eterna, defendendo que a pureza. O nome dela dizia isso, então ela defende a pureza. Ela queria ser pura e morreu pura. E morreu mártir. Porque tem os mártires que não morrem pela pureza, morrem pela fé. Ela morreu pela fé em Cristo, mas pela pureza também, defendendo a pureza. Olha bem, olha o mundo que nós estamos. É o mundo da depravação. É o mundo do culto ao corpo. O culto já não é mais a Jesus Cristo, é ao corpo. Então, no mundo onde o corpo se torna Deus, então todo mundo se volta para quem? Para o corpo. E como esse corpo, que deve ser oferecido em sacrifício ao Deus da sexualidade, o Deus Eros, por isso que vem erótico, vem do Eros, o Deus da impureza, da sexualidade. Aquele tal cupidinho que o pessoal fica falando por aí, é ele. Com aquela flechinha do amor. Esse amor erotizado. Então, nesse mundo, a coisa ela está tão impregnada. Como eu falei, você abre você entra no celular, vai ver alguma coisa, está sempre lá. Tudo está voltado para a sexualidade. Tudo está voltado para o corpo. Você vê as adolescentes postando o quê? O seu corpo, mostrando o seu corpo. O corpo que deve ser escondido. Então é mostrado aí, as adolescentes estão tudo mostrando. As adolescentes que perdem a virgindade. Graças a Deus eu conheço muitas pessoas aí que não casaram, que já chegou aos 50, já passou dos 50 anos e continua sendo virgem. Mas hoje você encontra aí as mocinhas, né? Incentivadas, me desculpe, pelos pais cristãos, que incentivam tanto as moças como os rapazes. E aí vem as roupas, tudo está envolvido para que a pureza seja retirada e a impureza seja adorada, seja
cultivada. Há um cultivo da impureza que se perpassa pelas vestes, pelo linguajar, pelas piadas, pelos livros, pelos filmes, está tudo aí, tudo. E aqui nós católicos precisamos entender uma coisa. Olha, o peixe, se você perguntar para o peixe, se aqui ele falasse, se perguntasse para o peixe assim, você sabia que você está dentro d'água? Ele ia dizer, nem sabia, não percebo, quem está dentro d'água não percebe. Então no mundo de impureza, quem é que vai perceber? Todo mundo? Que não é todo mundo, mas é um pequeno grupo que percebe, mas a maioria não percebe. E os católicos que adoram a Deus, que dizem ser devotos de Nossa Senhora, estão tão envolvidos nisso também, que não conseguem perceber. É assim, é o chamado sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É uma mistura de religião. Todo mundo diz que adora a Deus, cada um está ali misturado. Você pega isso daqui, pega isso de lá e diz que é de Deus. Então há um sincretismo religioso. Como é que é esse sincretismo religioso entre nós católicos? Porque nós estamos mundanos, nos tornamos mundanos. É assim. Você é devoto da Virgem Maria, mas não surte efeito nenhum na vida de pureza. É adorador da Eucaristia, mas não surte efeito nenhum. Eu vou lá, eu adoro a Deus, eu sou de missa diária, eu rezo meu terço, mas depois disso o meu linguajar é impuro, me visto de forma errada, não me visto de forma composta, porque o mundo está dizendo que não é para se vestir de roupa composta, roupas apertadíssimas, porque o mundo oferece. Então eu presto nos lábios, aí entra, né, Jesus que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque eu presto um culto a Deus, mas na minha vida eu presto um culto a Eros. E Eros aqui é Satanás. Porque o demônio, ele não quer que nós sejamos puros, ele quer que nós sejamos impuros. Esses dias, não vou dizer que foi esses dias, ontem eu estava andando aí para um determinado lugar e encontrei uma moça com uma calça tão apertada, estava tão apertada que dava para eu ver por cima da calça o que eu não deveria ver. Vocês entenderam muito bem o que é que eu estou dizendo, né? Aí fui em direção à pessoa e disse assim, olha, essa calça sua está muito... Aí eu faço assim, né? Está muito apertada. E essa pessoa, ela estava com o celular. Ela disse, ok, padre, muito obrigado. Continuou no celular. Eu não sei se ela ficou envergonhada, ou não sei se ela deu crédito ao que eu falei. Daqui a um tempo eu vou ver. Eu vou ver se ela deu crédito agora, é quando eu a ver de novo. Se vai estar com aquela roupa, aquela calça apertada. Agora eu vou dizer para vocês o que causou em mim. Duas coisas. Gosto e desprezo. Gosto porque a minha carne queria ver. Curiosidade, a minha carne, essa luta dentro de mim. O prazer de querer ficar fixando e vendo. E a tristeza da alma dizendo, você precisa se aproximar de Deus, isso te afasta de Deus. Não sei se eu pequei por pensamento, mas o que eu sei é que hoje eu vou me confessar, porque eu estou na dúvida. Porque vocês mulheres não sabem, eu já falei para vocês, vocês não sabem que as roupas que vocês vestem causam em nós homens desejos, como a mesma coisa o homem.
em relação à mulher. Então, aí o Salmo 118 diz assim: como o jovem vai ter uma vida pura? Como é que nós vamos viver a pureza se o mundo nos proporciona a impureza? Meus irmãos, roupa folgada. A nossa roupa tem que ser folgada. Mas só que nós acostumamos a viver num mundo de roupa apertada. Então as pessoas acham que a roupa que ela veste não tem problema nenhum, porque todo mundo está se vestindo assim. Então as devotas de Nossa Senhora, eu duvido que uma pessoa que seja devota de Nossa Senhora, ela use uma calça daquele tipo. A coisa aperta. Como é que anda? Eu não sei. Não se sente desconfortado, não? Eu acho que causa um desconforto. Mas não sei. Será que não vai precisar usar umas pomadinhas? Não, porque fica tudo assado, eu acho. Desculpa eu falar isso. E o mal que causa? Eu estou falando para você, porque às vezes nós sacerdotes, nós não falamos o que nós vivemos. Aí vocês acham que não afeta a gente. Afeta. Como é que um sacerdote pode viver uma vida pura vendo a mulherada com essas calças apertadíssimas? Eu não sei como é que consegue tirar uma calça daquela. Deve levar horas. Horas para tirar e horas para vestir. Vai agora falar para você ver. No mundo de impureza, quem se veste decentemente é criticado. Ah, agora está se vestindo igual a vovó. Ai, não sei o quê. Agora quer dar uma de santa. Agora quer dar de santo agora. Ou a pessoa se torna mártir da crítica, ou ela vai ceder e vai viver como outro. Mas tudo devotos da Virgem Maria. Com o terço, rezando, fazendo adoração e tudo. Mas tudo apertado. Porque o mundo está assim. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas Satanás tem seus alfaiates e costureiras. Então ele está programando, ele está dizendo para os alfaiates e as costureiras como deve ser a roupa. E vocês sabem uma coisa, isso foi estudado, viu? É um grupo, né? Está tudo ali, psicólogo, porque vê o comportamento humano também, né? Não estou falando mal da psicologia, estou falando dela que é feita, que é usada de forma errada, né? Então, sabendo do comportamento humano, sabendo que o homem precisa ver sem ver. Aí, olha, faz assim, faz um decote até mais ou menos aqui assim, aquele negócio, você vê aquele vestido esquisito, né? Porque não tem mais beleza, é o feio que se tornou bonito. Quer dizer, o vestido assim, uma manga do lado de cá tem manga e do lado de cá não tem nada. Coisa ridícula, feio demais, né? E acham bonito. Por que acham bonito? Porque a mídia ensinou aquele artista, aquela artista lá, naquele filme, fala, aí a pessoa ficou iludida com o artista e quer se vestir. Como quer ser igual àquele artista? Se veste como aquele artista. E aí não há crítica, ninguém fala nada, tá tudo bem. Aí quando você se veste de forma composta, aí começa a briga, começa a crítica, ai não sei o quê, também não é assim, que exagero. Para um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quer ver que alguém vai dizer assim, esse padre é muito puritano. Aí para dizer que é puritano, aí ele diz assim, esse padre é muito puritano para continuar vestindo do meu jeito. Acostumou. Aí nós encontramos, lá no século IV, uma menina de 13 anos que morre e se torna modelo para a igreja de pureza. Dá para entender esse sincretismo? Com os lábios eu louvo a Deus, com os lábios eu sou devoto da Virgem Maria, com os lábios eu faço adoração, com os lábios eu faço estudo, mas com a vida eu me visto igual ao mundo.
O linguajar é o mesmo. Trazendo agora para nós aqui da comunidade, né? Imagina no meio de nós, as moças reunidas lá e os rapazes reunidos sabe lá onde, e aquelas conversas maliciosas, aquelas piadinhas com duplo sentido que vem, aí todo mundo e tal. Se as nossas conversas deveriam ser conversas puras e santas, eu não estou dizendo que a gente vai se reunir, vai falar assim do tratado da teologia todo dia, do tratado da santidade todo dia, não tem como. Mas vamos falar de coisas boas, coisas que edifiquem, que ajudem na edificação da nossa alma. O Monsenhor não disse que é santo ou nada, depois foi lá e o santo. Aquela música, os santos ou nada mais, não pode ser só música de canto de entrada de missa não, meus irmãos. Tem que ser na vida, tem que trazer para a nossa vida. Só que a coisa está tão feia, que o que é que acontece? Você já não sabe nem definir o que é uma roupa folgada. Não dá para entender mais uma roupa, porque está tão apertada, que você folga um pouquinho, mas ela está apertada e o cara está dizendo que está folgada. Aí você vai lá e pergunta para as suas irmãs, para os seus irmãos, e aí, está folgada? Ela, tá, porque a outra é tão apertada que a sua está mais folgada do que aquela. Aí você diz que está folgada em relação àquela que eu encontrei certo dia aí, que eu falei para ela, a sua pode estar mais um pouco folgada, mas é apertada. Folgada é quando não desenha. Isso é folgada. Agora, você não vai entender o que é folgado. Você vai ter que pedir a Deus a graça. Senhor, faz jejum, penitência, faz um monte de coisa. E depois disse, Senhor, dá-me a graça. Manda o teu Espírito para eu entender o que é uma roupa folgada. Porque as pessoas em volta de mim estão dizendo que está folgado, eu estou até achando que está, mas tem alguma coisa, Senhor, me ensina a dizer o que é uma roupa folgada. Agora vocês pensam que é essa pessoa que eu encontrei, que eu falei para ela, te falei assim, para ajudar na santidade, não tô, é só para ela ser santa e ela me ajudar a ser santa também, porque não está dando jeito não. Eu vou ter que andar assim com o negócio amarrado nos olhos e fazendo assim, né? Dando uma de cego, porque está difícil. Vocês pensam que eu vou falar com ela de novo? Nunca mais eu falarei. Sabe por quê? Porque eu não falei para uma criança de 3 anos, nem de 5 anos, que ainda não sabe. Criança, como não sabe o que é o certo e o que é errado, a gente fica ali em cima dela. Mas adulto, quando eu ver apontando lá do outro lado, eu vou me esconder, esperar essa pessoa passar e ir embora. Porque eu queria ficar na tocaia, vendo ela passar e ficar ali desejando. Eu queria, mas Deus não quer, então eu tenho que me esconder. Estou falando assim para vocês entenderem como é que a coisa perpassa dentro de nós.